A nossa lição de hoje é como manter a essência. O nosso texto básico vai ser sobre Jeremias 29, 12 e 13. Então, vocês me invocarão, se aproximarão de mim em oração, e eu os ouvirei. Vocês me buscarão e me acharão quando me buscarem de todo o coração. A nossa introdução diz que quando estamos no mundo, o mundo é mau e somos tentados a fazer o que Deus não quer, com a justificativa de que tudo ao redor é assim e as pessoas até se dão bem. O pano de fundo que a Bíblia nos traz é que estamos longe da casa para a qual fomos criados para habitar, os céus. Mas até que retornemos para lá, devemos viver tudo o que Deus nos chamou a viver, fazendo a diferença na vida daqueles que nos cercam, em casa, no trabalho, no meio dos amigos, etc. Em um mundo mau, é preciso manter a fé e saber que Deus continua atuando e sua vontade é soberana. Nessa lição, veremos como Jeremias escreve aos seus conterrâneos que estão na Babilônia, alertando sobre os perigos de uma vida longe de casa. A fundamentação bíblica nos ensina que quando olhamos para a nossa caminhada como igreja e paramos para pensar em manter a fé, estamos retornando ao chamado de Deus e buscando entender quais sinais a sua palavra nos traz para avançarmos sem desanimar. Vamos lá então. Quais são os sinais que Jeremias apresentou nesta carta que poderiam inspirar seus conterrâneos e também nos inspirar como hoje mantermos nossa fé longe de casa? Jeremias traz o desafio de manter a essência de sua fé. Olhos abertos para não ser enganado. Em Jeremias 29, 8, 9 nos diz: o contexto de Jeremias é extremamente hostil. O profeta é ameaçado de morte, viveu de forma solitária, passou por tempo de seca e fome, foi jogado em uma cisterna. Sua mensagem era oposta à que os profetas anunciavam a Israel. Todos falavam de paz, caminho bom e segurança. Jeremias os advertiu que o cativeiro seria longo e duro. Passariam longos anos na Babilônia. Em tempos ruins, nossos ouvidos coçam por notícias boas, nem que sejam falsas, e isso é um perigo. Ficamos vulneráveis e corremos o risco de optar por preferências pessoais e não por verdades que Deus nos traz. Diante de tantas dificuldades, Jeremias exortou o povo quanto aos seus enganadores, que, contando mentiras, se diziam serem enviados por Deus, mas estavam encorajando as pessoas a sonhar errado. Observe o texto e perceba algumas questões que podem nos ajudar a identificar os que querem nos enganar neste tempo, assim como estavam enganando no tempo de Jeremias. Como não ser enganado? Cuidado com o que só te agrada. Aqueles bajuladores. Corremos o risco de sermos enganados quando começamos a dar atenção somente àqueles que falam que o nosso coração quer ouvir. Tenha um detector de mentiras. O texto de Jeremias fala que eles deveriam perceber que os profetas estavam falando coisas mentirosas e usando o nome de Deus para legitimar sua mensagem. O discernimento espiritual é um dos dons essenciais que precisamos buscar. Em Provérbios 2:11 nos ensina que devemos aprender a conferir também com a maior de todas as revelações, que é a palavra de Deus. Fiquem sempre atentos e questione.
Desenvolva um sistema de reconhecimento de não enviados, semelhante ao que algumas tecnologias usam, como detector de face, desbloqueio de aparelhos pela face ou digital, sistema de monitoramento em grandes eventos. Jesus disse que muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. Para não sermos enganados, devemos que instalar em nossa vida alguns sistemas, leitura da palavra, oração e relacionamento com Deus, que vão nos proteger da entrada de mensagens que não foram enviadas por Deus. Esse sistema é atualizado com leitura da Bíblia, oração e relacionamento com Deus. A certeza de que Deus está nos ouvindo. Jeremias mostra que não é porque não iriam retornar em 2 anos e o que outros profetas dentre eles haviam dito, que diz Deus não ouviria o clamor deles e os acolheria em seus braços e os protegeria. A Bíblia está repleta de repetições ao longo da história de como Deus está com seus ouvidos atentos e ouvindo o seu povo clamar. Observe o texto do Salmo 55, 16, 17 e 19. Deus ouviu o seu povo quando eram escravizados pelos egípcios. Deus ouviu quando precisavam de juízes. Deus ouviu quando reis clamaram. Jeremias repete que o povo poderia manter a fé mesmo longe de casa, pois Deus estava os ouvindo. Finalmente, Jeremias, inspirado por Deus, escreve uma carta aos que estão longe de casa, lembrando que deveriam viver de olhos abertos e saber que Deus os ouvia quando clamavam. Convido você a olhar para Jeremias e perceber algo que traga sentido e força ao nosso coração, enquanto estamos longe de casa. Chegará o dia de voltar para casa. Observe e leia também João 14, 1, 3. Ter a consciência de que temos um lugar preparado para nós no céu desfaz todos os nossos temores e nos faz permanecer firmes na fé, atentos e com os olhos abertos às falsas mensagens. Tenhamos a certeza de que os ouvidos de Deus estão atentos ao nosso clamor. Para você refletir, qual dessas 3 indicações mais te preocupa e que você precisa melhorar para não ser enganado? Primeiro, gostar de ouvir só o que te agrada. 2, não perceber as mentiras faladas em nome de Deus. 3, não saber se as pessoas são enviadas por Deus. Até a nossa próxima lição. Fiquem com Deus.